Você já se viu paralisado nas histórias do seu passado? Afinal de contas, por quantas vezes você se reteve nessas histórias? E quanto isso acabou prejudicando o seu caminho? Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cada vez mais aprofundando aqui na Palavra de Deus, descobrindo aspectos que cada vez mais percebemos que nos leva a interiorizar, a conhecer a Deus e a, sobretudo, colocar em prática a dinâmica do amor. Hoje quero falar com vocês do texto que está em Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17, mas quero também enfatizar, hoje é um dia especial também para nós brasileiros. Hoje também é uma alegria para nós brasileiros, afinal de contas temos este santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, este frei que levou também a palavra de Deus, era um entusiasmado pela palavra, é um homem que andou muito para levar a palavra de Deus. Então o que nós podemos fazer hoje é espalhar ainda mais essa palavra, até em honra a este grande evangelizador aqui no Brasil. Este homem que tinha dons extraordinários, dons realmente de vida daqueles que estão assim ao encontro com Deus, E sobretudo este homem que soube ser com o coração, com a vida, ser um gesto de cura para a vida de outras pessoas. Hoje nós temos espalhado também a devoção a ele, as pílulas que têm gerado também cura tantas pessoas, mas enfim, vale a pena se aprofundar, saber um pouquinho mais sobre a vida desses grandes homens. Lembro que no meu canal lá sempre tem aqueles santos do dia. Lógico que a gente não consegue contemplar todos os santos, mas pelo menos alguns a gente consegue contar um pouquinho da história, só para deixar aquela água na boca, para que a gente possa também levar esse conteúdo que nasce da vida dos santos. Bom, vamos pegar com vocês então, como eu disse, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17, diz assim: Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia ali uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Olha, gente, muitas das situações na nossa vida, existe uma ação do mal, e nós podemos dizer assim na linguagem naciana, há uma ação do espírito mal, e aqui pode ser realmente um espírito, uma ação do mal demoníaco, mas muitas vezes uma ação que entra a nível psicológico, a forma de pensar, a forma de ver, e isso desencadeia um monte de outros problemas que hoje nós conhecemos como doenças psicossomáticas, que vão realmente quebrando aquilo que é a vida espiritual, muitas vezes, porque quando você está enfermo, quando você está com o teu humor, com a tua integridade psicológica abalada, lógico, prejudica o seu modo de rezar, é muito mais difícil. E, lógico, essa consequência que é sobre o corpo, que nós vemos hoje de uma forma muito mais clara, com várias doenças aparecendo aí. Bom, enfim, ela estava ali sob a ação desse espírito que tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Ou seja, ela acabava olhando sempre para baixo. Aquele que é encurvado não consegue olhar lá na frente. Ele não consegue olhar adiante e quanto menos para o alto. E aqui passa uma coisa muito importante quando nós trazemos essas duas dimensões para a nossa vida. A incapacidade de sonhar, de olhar lá na frente, e a incapacidade de ver Deus, de perceber Deus na nossa vida. Bom, o que acontece? Ao mesmo tempo, essa pessoa, ela olha muito para os seus pés, para os seus passos, para si. E o que acontece? Ela acaba olhando muito para si, focalizando demais naquilo que é a sua debilidade, a sua doença, a sua história, aquilo que passou dentro do seu coração e não consegue ir adiante. Muitas pessoas são acometidas disso. Em que sentido? Às vezes passaram por traumas, por dificuldades, acontecimentos na história que fazem com que aquela pessoa tenha dificuldade de olhar o futuro.
Então, pessoas que sofreram abusos, né, a nível sexual na infância, quanta dificuldade de olhar um relacionamento lá na frente por causa desse trauma, quanta dificuldade de assumir um relacionamento, porque se aquele que abusou, quantas vezes isso provoca repúdio à figura masculina, quantas vezes isso provoca incapacidade de assumir um matrimônio, ou quando assume, muita dificuldade de ter um relacionamento sexual dentro do casamento. Muitas vezes nós aqui atendendo as pessoas lidamos com situações como esta dificuldade, e aí não consegue ver aquele relacionamento progredindo, um relacionamento que elas querem ou que eles querem, mas que lá na frente, por causa da situação, não consegue se ver tendo um relacionamento concreto com aquela pessoa. Muitas dificuldades. Ou até mesmo aquele que sofreu ali com uma debilidade do pai, que o pai era bêbado, né, alcoólatra, muitas vezes agressivo, ausente, e ali começa a colocar as culpas de não conseguir ver as coisas, de não conseguir dar passos, de não conseguir realizar projetos na figura masculina do pai que foi ausente, que fez isso, ou até mesmo na figura feminina por causa da falta de carinho, da falta de amor. O que acontece? Fixou naquele acontecimento e a gente diz muitas vezes que como se tivesse congelado a vida a partir daquele acontecimento. Não é que ela não andou na vida, não é que ela não trabalhou, que não teve relacionamento, mas constantemente aquela dor volta, aquela pessoa sente essa dor, constantemente os fatos presentes sempre levam ela a voltar para aquela situação, a olhar. E aí é como se vai olhando sempre para os passos que vai se dando aqui, assim, minimamente, não olha adiante. E aí qual que é o segredo? Bom, começar a erguer o olhar. Primeiro, começar a sonhar, olhar adiante, projetar as coisas, mas antes, sobretudo, começar a olhar do céu. E uma das coisas que é mais interessante é quando a gente percebe que no meio daqueles fatos difíceis, Deus está nos ensinando algo. Até porque quando nós sofremos a dor de uma ausência, a dor de uma fatalidade, um ocorrido contra nós, né, contra a nossa sexualidade, contra a nossa castidade, nós sentimos a dor daquilo e tendemos a valorizar. Por isso nós temos mais cuidado, podemos amar o outro de forma mais profunda. Se eu tive uma mãe ausente, a possibilidade de eu olhar para aquilo e aí entender que eu preciso ser uma mãe melhor e presente para os meus filhos é muito maior. Mas eu posso ficar paralisada naquele acontecimento, mas olhar para Deus e falar assim: Senhor, em Ti eu consigo a força. E você vai percebendo que, em geral, esse processo com as pessoas de oração vai acontecendo. O processo de cura da história e um olhar para Deus, aonde se consegue justamente a força para ir à frente. Porque se ela confia em si, acaba não conseguindo as forças para dar o passo. Mas se confia em Deus, é capaz de se lançar, mesmo se sentindo incapaz. E muitas vezes neste processo começa a cura. Imagine que essa mulher, diz o Evangelho, ela estava nessa situação há 18 anos. Ela passava por essa situação delicada e Jesus foi ao encontro desta mulher. Diz a palavra ainda, né? Vendo-a, Jesus chamou e lhe disse: mulher, está livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou. É como dissesse: olha, da onde provém a graça? Que nós começamos a endireitar, a olhar adiante e olhar para o alto, nasce dele. Procure Ele. Se você tem vivido essa experiência, conhece alguém que tem vivido essa experiência, peça para procurar Jesus. Peça para olhar para a sua palavra. Você vai ver como essa vida vai começar a erguer-se novamente por causa da força da palavra. E aí diz assim: e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado.
olha as coisas, né? Vai se irritar porque não poderia ser em qualquer dia, mesmo no dia de sábado. E aí aquele mestre da lei ainda, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses 6 dias para serem curados, mas não em um dia de sábado. O Senhor então respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado. Então, esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. E isso é o que nós precisamos, nos alegrar, porque ele, às vezes a situação pode permanecer por anos, mas de repente vem ele e dá a graça. Um dos mistérios que sempre Jesus nos chama é olhar para a paixão dele. Quantas pessoas que olhando para a paixão de Cristo, meditando a paixão de Cristo, são curadas? Tem livros extraordinários que falam sobre a meditação da paixão e tem a própria palavra. Pega, deixa que Deus possa trazer esta graça à tua vida. E ore também com a palavra. Se você conhece, talvez alguns dos seus familiares que passam por isso, peça a Jesus para que possa trazer esta graça de endireitar a vida, de começar a olhar adiante e, sobretudo, olhar para o alto. Que Deus possa sempre estar ao nosso lado e nos ajudar neste caminho, ao olhar e a chegar lá no alto. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais uma meditação da palavra.